livro é de uma riqueza tamanha que é muito difícil, e a Ayn Rand nem gostaria que se fizesse um preâmbulo aqui do livro que ela escreveu. Então, eu preferi destacar algumas mensagens que eu entendo serem muito importantes para nós que vivemos numa sociedade de economia mista, coletivista, estatista, como a brasileira. E eu penso do livro 2 discursos, e o livro tem vários discursos, longos discursos, moralistas, e eu entendo que esses são os mais interessantes para o nosso momento. O primeiro deles chama-se o discurso do dinheiro. Quando numa cena alguém diz que o dinheiro é a raiz de todo mal, e um dos personagens, dos mocinhos, Francisco d'Ancônia, faz um discurso dizendo o seguinte: você já se perguntou qual é a raiz do dinheiro? O dinheiro é uma ferramenta de troca que não pode existir a menos que haja bens produzidos e homens capazes de produzi-los. O dinheiro é a forma material do princípio de que os homens desejam lidar uns com os outros. Os homens que desejam lidar uns com os outros devem lidar com o comércio e dar valor ao valor. O dinheiro não é a ferramenta dos parasitas que reivindicam seu produto pelas lágrimas, ou dos saqueadores que tiram isso de você pela força. O dinheiro só é possível pelos homens que produzem. Ainda nesse discurso, e talvez seja o excerto do livro mais conhecido, é aquele que diz o seguinte: o dinheiro é o barômetro da virtude de uma sociedade. E isso que eu vou ler agora diz respeito ao Brasil claramente. Quando você vê que o comércio é feito não por consentimento, mas por compulsão, quando você vê que para produzir você precisa obter permissão de homens que não produzem nada, quando você vê que os homens ficam mais ricos por enxerto e compulsão do que por trabalho, e suas leis não o protegem contra eles, mas os protege contra você, quando você vê corrupção sendo recompensada e honestidade se tornando um autossacrifício, você pode saber que sua sociedade está condenada. E por que isso tudo acontece? Ayn Rand tinha um discurso, que por sinal foi o último discurso que ela fez, um ano antes dela morrer, que se chamava Ascensão da Vítima. E esse discurso é parte do livro, e quem faz o discurso no livro é o herói do livro, John Galt. Ascensão da Vítima. Diz John Galt: então viu o que havia de errado com o mundo. Na realidade é Ayn Rand que viu. Vi o que destruiu homens e nações e onde a batalha pela vida tinha que ser travada. Vi que o inimigo era uma moralidade invertida e que minha sanção era seu único poder. Vi que o mal era impotente, que o mal era o irracional, o cego, o antirreal, e que a única arma de seu triunfo era a disposição do bem em servi-lo. Assim como os parasitas em volta de mim proclamavam sua indefensável dependência por minha mente, esperavam que eu voluntariamente aceitasse a escravidão, eles não tinham poder para impor. Assim como contavam com minha autoimolação para fornecer-lhes
os meios de seu plano, assim em todo o mundo e ao longo da história dos homens, em todas as versões e formas, das extorsões dos parentes vadios, as atrocidades dos países coletivizados, são os bons, os capazes, os homens da razão que agem como seus próprios destruidores, que transfundem para o mal o sangue de sua virtude e deixam que o mal transmita o veneno da destruição, concedendo assim para o mal o poder da sobrevivência e para seus próprios valores a impotência da morte. Para terminar essa apresentação, a última parte desse discurso diz o seguinte, que vi que chega um ponto na derrota de qualquer homem de virtude quando é necessário seu próprio consentimento para que o mal vença, e que nenhum tipo de dano causado a ele por outros pode ter êxito se ele decidir negar seu consentimento. Vi que poderia pôr um fim aos seus ultrajes, pronunciando uma única palavra em minha mente. Eu pronunciei isso. A palavra era não. E encerro essa apresentação com o último pensamento que se pode ter a respeito do livro A Revolta de Atlas, que é o juramento de John Galt, que dizia: juro pela minha vida e pelo meu amor por ela, que nunca vou viver em função de outro homem, nem pedirei a outro homem que viva em função de mim. E aí, gostou do vídeo? Antes de fechar, eu tenho um recado muito importante. Em algum lugar desse vídeo aqui, não sei se é aqui ou aqui, tem uma playlist com os outros trechos do Brasil Paralelo. Basta clicar e você terá acesso aos outros conteúdos do Núcleo de Formação Brasil Paralelo e da nossa assinatura anual. Em algum desses lados também é o ícone para você se inscrever em nosso canal. Lembrando, isso é extremamente importante. Vamos chegar a 1 milhão de inscritos. Só conseguiremos se você se inscrever e compartilhar nosso material. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado!